Olá pessoal, você está no canal Arquitetura em Prosa e eu sou a arquiteta Malu. Hoje, 15 de dezembro, nós os arquitetos comemoramos o nosso dia, em homenagem a Oscar Niemeyer, que no dia de hoje estaria fazendo mais um ano de vida. E eu quero também homenagear alguns dos meus queridos professores e também inspiradores na minha carreira. Então eu quero apresentar para vocês o arquiteto Quiniz de Mello. Muitos foram alunos dele. Ele dava arquitetura, história da arquitetura. A gente assistia às aulas dele e ficava assim saboreando. Eu estou falando de 1972, né? Imagine, a gente não tinha internet, não tinha nada, não imaginava o tamanho do Brasil e o professor trouxe para nós a arquitetura do Nordeste, trouxe a arquitetura colonial, trouxe a arquitetura feita nos mais variados cantos do Brasil. E ele foi também, entre tantas coisas, ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, seção São Paulo. Então, eu quero começar a minha gratidão por ter tido a oportunidade de ser aluna do professor Quiniz de Mello. Aí também tive a oportunidade de ser aluna do professor, do arquiteto Eduardo Corona. Ele que foi estagiário do Oscar Niemeyer. Ele é um dos fundadores da minha faculdade, a Brás Cubas de Mogi das Cruzes, e inclusive é o autor do projeto da nossa faculdade. Tenho uma gratidão enorme pela forma como ele nos ajudou a pensar a arquitetura, a entender. Claro que a arquitetura, a gente passa uma vida ainda aprendendo, mas ele passou as linhas mestras para nós. Gratidão ao professor Eduardo Corona. Bom, eu tive a oportunidade também de ser aluna do arquiteto Cláudio Tosi. Ele foi um grande profissional na área dos cartazes, dessa parte dos desenhos geométricos e da pintura. E de longe, o professor mais bonito que nós tivemos, né? Ele era muito jovem e teve uma carreira brilhante. Então, gratidão ao professor Cláudio Tosi. Falar também do arquiteto Maurício Nogueira, foi um professor assim que ele caminhava pelo corredor da faculdade e nós íamos junto com ele, porque ele ia sempre falando de cores. Naquele tempo ninguém falava de cores, tudo era cinza, tudo era muito chato, sem graça. E ele já falava, né? Porque a tendência dele, assim como do Cláudio Tosi, já era ser artista plástico, né? Então eles tinham outro olhar e isso também ampliou o nosso saber. Gratidão ao professor Maurício Nogueira. Também tive a oportunidade de estudar Le Corbusier, um arquiteto suíço, muito ligado a Oscar Niemeyer, muito ligado a Lúcio Costa, muito ligado ao Brasil naquela época, um homem muito avançado e, inclusive, eu ganhei um livro do Le Corbusier de Dia dos Namorados, porque naquele tempo os livros eram todos importados. Então o meu namorado, que é meu marido há 46 anos, ele me presenteou com esse livro do Le Corbusier. Gratidão ao arquiteto Le Corbusier.
temos uma homenageada, Lina Bobardi. Hoje, 2021, nós continuamos a nossa atividade profissional por teimosia, porque nunca nós somos homenageadas, dificilmente nós somos lembradas. Então, gratidão a Lina, que fez o MASP, que também fez o Sesc Pompeia, maravilhoso, belíssimo, e uma mulher para nos representar. Gratidão à arquiteta Lina Bobardi. Um dos arquitetos preferidos foi Alvar Aalto. Ele é finlandês, ele fazia trabalhos belíssimos, ele vem, né, na mesma chamada, né, da arquitetura como desenho, da arquitetura como compromisso social, da arquitetura para todos. Então, a gente ainda precisa entender melhor isso, né? Mas minha gratidão ao arquiteto Alvar Aalto. Agora eu vou falar de Lúcio Costa, o grande Lúcio que idealizou todo o plano de Brasília. Imagina, alguém de um lugar que não é nada, e ele idealizou, fez todo o plano de Brasília, né? Então, é grandiosíssimo, o maior urbanista que nós temos, e sem ele não seria feito Brasília na grandiosidade que foi posteriormente feita. Ao Lúcio, a minha gratidão. Bom, gente, fala do Lúcio, agora vai falar de quem? Do Oscar, do aniversariante de hoje. Ele que idealizou todos aqueles prédios fantásticos e maravilhosos, né? Eu tenho um neto de 7 anos que eu quero muito que ele vá para a arquitetura. E ele tem muito desse lado da arte, né? E esses dias ele chegou todo pimpão lá em casa, falando do Oscar Niemeyer. Aí meu marido tirou da biblioteca um livro que foi impresso, mas era manuscrito do Oscar Niemeyer, inclusive com autógrafo. Nossa, ele amou, e eu mais ainda, né? E ele levou o Brasil para todos os lugares, né? Todo mundo sabe do Oscar Niemeyer, e todo mundo sabe que o Oscar Niemeyer é brasileiro. A ele, a nossa gratidão, a minha gratidão como arquiteta e a minha gratidão como brasileira. Eu quero falar também da pessoa que me levou para a arquitetura hospitalar. Dr. Jarbas Karma, arquiteto, engenheiro, o mais espetacular que eu conheci nessa área. Um homem voltado para o amor ao próximo, para o cuidado, para como ajudar os profissionais que trabalham na área da saúde a salvarem os seus pacientes. Eu, particularmente, tive a oportunidade de fazer um curso com o Dr. Jarbas. E foi ele, pelas palavras dele, que me levou a essa área. Depois, na sequência, eu tive a oportunidade de conhecer mais um profissional de altíssima qualidade, que é o João Carlos Bros. Esse eu também aprendi muito. Estive com ele muitas vezes e ouvi muitas palestras, muitas orientações, muitos conceitos dele, muito avançado para a área da saúde. O Bros, felizmente, é vivo e ele continua estudando. Eu continuo falando com ele e ele continua estudando essa área da arquitetura hospitalar. Então, é fantástico. Bros,
gratidão. E depois tem um jovem arquiteto, né? Para mim ele é jovem, que se chama Lauro. E Lauro Michelin, tem livros. Gente, ele é fantástico. A visão dele, né? Porque ele foi lá na história buscar os primórdios dos atendimentos de saúde. Gratidão, Lauro, por tudo que você sabe, por tudo que você partilha, através dos seus livros e através das suas palestras. Para encerrar as homenagens, eu quero dedicar um momento assim de especial para o arquiteto José Roberto Naves Silva. Meu colega de profissão, meu amigo, e com quem, apesar de ter tido uma vida prematura, eu aprendi muito com ele. O Zé Roberto era outro departamento, ele tinha outras visões, um urbanista assim, na essência, nascido para isso. Ele foi o fundador e o primeiro presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Jacareí. A ele a minha gratidão pela pessoa, pelo profissional e por eu ter tido a oportunidade de conviver com ele e de aprender muito, muito com ele. E assim eu partilhei com vocês os grandes profissionais que me influenciaram. E espero ter outros, né? Eu estou aberta a aprender. Eu quero cada vez mais gente genial para caminhar junto e aprender mais. Então eu quero pedir para vocês mandarem mensagens, darem o seu joinha e divulgarem o Arquitetura em Prosa. Aquele abraço.